Olá! Essa semana, em um momento de oração com Deus, Ele colocou no meu coração que o tema do vídeo dessa semana deveria ser o perdão. Eu peço que você continue assistindo esse vídeo, assista até o final, que você abra o coração para o que Deus tem para nos falar e que o Espírito Santo te edifique através desse vídeo. Eu gosto muito de uma passagem que está no Salmo 103, de 8 a 10, que diz: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Outra passagem que nos fala sobre o bondoso perdão de Deus está no Salmo 86, 5 e diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Essas lindas passagens nos falam sobre o perdão do Senhor a nós e como é reconfortante e maravilhoso nós termos a garantia desse perdão quando nós nos arrependemos com sinceridade e confessamos os nossos pecados a Ele. Mas e nós? Temos perdoado o nosso próximo na mesma medida? Para aquele que tem um relacionamento com Jesus e foi salvo, o perdão deve ser incondicional, independente das circunstâncias, pois é uma ordenança do Senhor Jesus. E eu acho muito interessante que Jesus, depois de ter sido morto, de ter ressuscitado, antes de subir ao Pai, ele encontra os seus discípulos e fala com eles sobre o perdão. Ele poderia ter falado sobre qualquer outro assunto, mas as últimas palavras dele, que estão em João 20, 23, foram: Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu sei que muitos pregadores têm exortado as pessoas a perdoarem o próximo, mas nem sempre explicam como se faz isso ou no que consiste verdadeiramente o perdão. Eu separei 5 tópicos que falam sobre o assunto que eu gostaria de compartilhar. O primeiro diz que o perdão está baseado em atitudes e não em sentimento. A verdade é que quando nós somos feridos, magoados, a nossa vontade é nunca perdoar aquele que nos ofendeu. Mas Jesus, sabendo disso, sabendo que nós não iríamos querer perdoar por causa do sentimento, quando Ele nos ordenou que nós perdoássemos, na verdade, Ele queria que nós obedecêssemos essa ordenança pela fé. Ele quis que nós entendêssemos que o perdão é uma decisão de obedecer a Deus. Eu perdoo porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu perdoo porque eu quero ser livre. Eu perdoo porque Jesus ordenou que eu deveria perdoar quando eu fosse ofendida. É mais ou menos esse pensamento. É importante entender também que o sentimento nem sempre acompanha o perdão que nós liberamos. Ou seja, muitas vezes é possível que nós liberemos perdão sobre a vida de alguém como um ato de fé, de obediência, seja em oração ou falando diretamente com aquela pessoa, mas ainda fica um sentimento de mágoa e quando nós pensamos naquilo ainda traz desconforto, dor. A verdade é que, como eu expliquei, nem sempre o sentimento vai acompanhar imediatamente essa decisão de perdoar, mas o mais importante foi feito. A vida dessa pessoa foi liberada e existe todo um processo, dependendo da profundidade daquela ferida, para o Espírito Santo ir limpando e libertando o coração daquele que perdoou. O número 3 diz que o perdão não é condicional. Jesus ele não disse: perdoem pequenos delitos ou picuinhas que fizerem contra vocês. Independente do que fizerem, ele simplesmente disse: perdoem. O quarto item que eu gostaria de compartilhar
é que existe uma parábola que Jesus contou em Mateus 18, de 21 a 35. Se você puder, leia ela inteira. Fala que existia um servo que foi perdoado de uma grande dívida pelo seu senhor. Mas quando ele teve a oportunidade de perdoar uma dívida muito menor do que a que ele devia para o seu conservo, ele não perdoou essa dívida. E aí o senhor dele ficou muito irado contra ele. E ao final dessa parábola diz: irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Em outra tradução diz que ele foi entregue aos verdugos, que significa indivíduo cruel, desumano, que dá maus tratos a alguém. A falta de perdão aprisiona a pessoa que não consegue perdoar. Essa pessoa fica presa, com a vida amarrada, com coisas que não se desenrolam, que não vão para frente, que não prosperam na sua vida. Existem doenças emocionais e físicas que estão ligadas à falta de perdão. A falta de perdão também pode trazer opressão espiritual e até casos mais graves de endemoniamento. O perdão não é uma escolha para nós. Nós devemos fazê-lo imediatamente, no momento que nós somos feridos. E enquanto eu orava, na manhã de ontem, Deus falou que eu deveria falar sobre pessoas que precisam perdoar os seus pais. Existem pessoas que foram abusadas fisicamente, emocional, psicológica e até sexualmente na sua infância ou em outras fases da sua vida pelos seus pais ou por outras pessoas. Mas eu gostaria de focar nesse caso dos pais nesse momento. E Jesus colocou no meu coração que o único modo de conseguir perdoar é olhando os pais com olhos de compaixão, é tentando entender o porquê de certas atitudes, o porquê de certos erros que eles cometeram com os seus filhos, com a sua vida no caso. Muitos pais, por exemplo, da geração dos meus pais, tiveram que trabalhar desde muito cedo, no trabalho pesado. Muitos pais foram negligenciados. Muitos pais viveram num lar totalmente desestruturado, sem bons valores, sem paz. Outros cresceram num lar de violência, de abuso verbal, físico. E quando nós entendemos essa realidade, que nós só podemos dar o que nós temos, o que nós já recebemos um dia, fica muito mais fácil perdoar. Talvez você não tenha recebido o carinho ou amor dos seus pais, mas será que eles receberam dos pais deles? Será que quando eles erraram com a sua vida, eles tinham um encontro genuíno com o amor de Jesus? Talvez eles nunca tenham conhecido esse amor, ou enquanto você era criança, não sei, eles não tinham um relacionamento com Jesus e por isso não puderam te oferecer esse amor. Não se tratando apenas dos nossos pais, mas se tratando de qualquer pessoa que possa ter te ofendido, te ferido, te magoado, vale aplicar esse mesmo pensamento. Que situações difíceis será que essa pessoa já passou? Que situação difícil talvez ela possa estar vivendo exatamente nesse momento? Pessoas feridas ferem outras pessoas. Essa é uma frase muito verdadeira. Que feridas será que essas pessoas podem ter experimentado para terem te ferido também? Que a gente possa pedir para Jesus nos encher de compaixão
e olhar para essas pessoas com olhos cheios de amor. Que a gente possa ter a empatia de se colocar no lugar dessas pessoas e pensar no que elas já podem ter suportado, sofrido também. Perdoe os seus pais. Talvez você não veja a necessidade disso, talvez você desvie o pensamento quando você pensa nisso, talvez a sua mente tenha bloqueado aquela experiência ruim, mas a minha oração é que o Espírito Santo venha trazer à tona tudo que está no oculto, toda a ferida, tudo que pode ter te ferido de alguma forma, através dos seus pais ou de outras pessoas, e que você não espere mais, que você os libere hoje, que você os perdoe hoje, para que você também seja livre. Eu fiz um modelo de oração, só para ajudar você de alguma forma, eu vou deixar na descrição desse vídeo, e eu vou ler para você. Eu gostaria que você fizesse essa oração, ou uma oração mais ou menos como essa, de todo o seu coração, perdoando aqueles que te ofenderam. Não espere mais. Ore comigo. Senhor, eu te agradeço por teu perdão pelos meus pecados e peço tua ajuda para perdoar aqueles que me feriram. Entendo que o perdão não é um sentimento, mas sim uma atitude, e por isso hoje decido perdoar o nome da pessoa, daí você coloca, e liberar sua vida. Eu perdoo o nome da pessoa por toda a ferida que gerou em meu coração, e eu o abençoo em nome de Jesus Cristo e declaro que eu e essa pessoa estamos livres nesse momento de toda falta de perdão e suas consequências. Me liberte, Senhor Jesus, de todos os sentimentos negativos em relação a essa pessoa que me feriu e me ajude a lembrar da experiência sem sentir nenhuma dor. Me ensine a amar essa pessoa e olhá-lo com os teus olhos de amor. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Se você fez essa oração de todo o coração, ou se você vai ter o seu momento com Deus e fazer uma oração mais ou menos que nem essa, o que importa é que seja liberado o perdão sobre aqueles que te ofenderam. Pode ter certeza que Jesus recebeu essa oração, Ele vai receber essa oração se você fizer com sinceridade. E como eu expliquei, talvez não seja algo instantâneo, talvez ainda fique alguma mágoa, alguma lembrança ruim quando você pensa naquilo, mas vá orando, peça ao Espírito Santo para te libertar da dor daquela experiência. E você saberá que está completamente curado no momento que você pensar nisso e não doer mais. E por último, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler uma frase que Jesus falou ao meu coração ontem de manhã. Eu dei o exemplo na cruz. Vão e façam o mesmo. Amém? Se esse vídeo falou ao seu coração e se você acha que de alguma forma ele possa abençoar outra pessoa, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, dê o seu curtir se você gostou, se você foi edificado. E eu te peço que também siga aqui o canal para que você continue me acompanhando com mais mensagens como essa. Que você tenha um dia abençoado, cheio da paz do Senhor Jesus Cristo.